No último episódio de A Fera do Mar, Além do Mapa, Jacob e Maisie chegaram numa aldeia de nativos que moram além dos Dentes de Fogo. Lá, eles conheceram a história deles com a caça das feras do mar. Mas como essa cultura deles passou para os caçadores de fora? Vamos ver. Partiu! Antes de contar a história, não esquece do like e de se inscrever aqui no canal. Agora sim, bora! Depois que eles terminaram de ouvir a história da aldeia, eles voltam para a cabana da líder. Agora ela vai ter que abrir o bico. A Maisie já chega arregaçando, dizendo que eles querem respostas. O Jacob até tenta sossegar o facho dela, mas aí a líder fala, assim, curto e sucinto: sentem. E eles sentam. Do jeito que ela falou, até parece uma mãe de respeito quando fala: a gente só obedece. Ela senta também e começa a contar. O Jacob e a Maisie, eles não foram os únicos que vieram de além dos vulcões. Como assim? Há muito, muito tempo, a aldeia recebeu um forasteiro, vindo de uma terra muito além do horizonte. Ninguém sabe como ele entrou, e muito menos como saiu. Só que a parte que mais preocupa ela é que eles ensinaram para ele praticamente tudo sobre a arte da caça. Até hoje ninguém soube o que ele fez depois de sumir, mas depois do que a Maisie e o Jacob contaram, ela acha que ele espalhou o conhecimento sobre a caça e ainda usou isso para alguma vantagem própria. Então, esse que foi o primeiro caçador. Aí a líder pergunta: por que ele teria começado essa guerra? E ela pergunta para o Jacob: o que eles faziam com as feras depois de abater elas? Ele diz que basicamente nada. Eles só pegavam uma parte do corpo como prova. Eles pensavam que estavam protegendo as outras pessoas. A líder e o Turik olham um para o outro preocupados. Aí ela responde: as feras só atacam quando elas são atacadas. Talvez ele tenha começado essa guerra por vingança, especialmente contra as Kirnaks. Uma Kirnak, tipo uma bravata igual a vermelha? Ela diz que não. Seria, na verdade, uma espécie que veio antes das bravatas atuais. Elas tinham um corpo mais atarracado, mas também eram bem fortes. O chifre delas era menor e a cabeça era menos volumosa. Isso porque elas não eram tão inteligentes que nem as bravatas que a gente conhece. Ou seja, só a vermelha, basicamente. Os olhos eram maiores e as barbatanas dorsais também. Elas costumavam aparecer na baía, mas ninguém nunca mais viu elas. O forasteiro disse que o navio dele foi atacado por uma dessas. Mas elas também já não foram extintas? A Maisie perguntou. A líder diz que teoricamente sim, mas nunca se sabe. Até porque as feras do mar podem passar dos vulcões. Pode ser que elas ainda estejam por aí. Só que é mais provável delas terem evoluído para as bravatas atuais. E se elas evoluíram por conta da caça, que nem os Nautiarietes? Talvez. Outro detalhe é que os dentes delas ficavam para fora da boca, que nem presas, e elas ainda tinham unhas nas barbatanas de baixo e na cauda. Peraí, a Maisie fala. Então, existiam outras bravatas além da vermelha? A líder diz que sim, mas a vermelha foi a primeira que eles viram em muito tempo. Por isso o Turik ficou tão chocado. Mas onde estão as outras? Na melhor das hipóteses, elas devem ter ido embora para águas mais seguras. E na pior, todo mundo olha para os lados cabisbaixos. Mas por que será que só a vermelha está aqui? Ué, ela sabia de cor como quebrar os navios. E ela sobreviveu, mesmo depois de muito quebra-pau. A vermelha
pode ser a prova de que as feras estão evoluindo rápido. E a parte mais louca disso tudo é que ela pode ser o ápice da espécie, a mais forte, a mais inteligente, a mais tudo de todas as bravatas. E aí a Maisie fala: bom, com bravatas ou não, eles têm que saber o que o forasteiro fez depois que saiu da aldeia. E aí ela vai para a saída da cabana. E o Jacob pergunta: para onde você vai? E ela responde: temos que perguntar direto da fonte. Eles vão voltar para o Reino Três Pontes. Para fazer a bravata ancestral, eu segui o mesmo princípio do quebra-casco ancestral, imaginando como ela seria antes de evoluir. As barbatanas são mais pontudas para dar um aspecto mais hostil para ela, assim, mais selvagem. E a cabeça não seria tão grande porque, como dito antes, elas não eram tão inteligentes quanto. Essa ideia eu tirei do Basilossauro. Como eles eram uma espécie primitiva de baleia, a cabeça deles ainda não era tão desenvolvida, não que nem os cetáceos que a gente conhece. E também que nem o Basilossauro, elas tinham barbatanas pélvicas que estavam sobrando na parte de trás. E a vermelha, sem dúvida nenhuma, tem o corpo muito parecido com os penípedes, que é o grupo das focas, leões marinhos e as morsas. Então, nada mais lógico que pesquisar espécies primitivas para ter referência. Para isso, eu escolhi duas espécies. O Pontolis magnus, que era uma morsa gigante do Mioceno. Eles eram um dos maiores penípedes que já existiram, e ainda não tinham as presas, mas tinham uns caninos bem grandes. E o Alodesmus, e ele também era um penípede. E tem pesquisas que indicam que eles também lutavam pelas fêmeas, que nem os elefantes marinhos. Vamos ver o resultado final. E é isso por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem e tchau para todos.